pagamento, né? O Flamengo contratou o Gerson. E aí os detalhes da negociação, né? Os detalhes da forma de pagamento foram postados pelo Vene Casagrande hoje, né? Então, ele fala assim, ó, detalhes da forma de pagamento do Flamengo por Gerson, segundo ele apurou junto ao Olympique. 15 milhões de forma parcelada durante 5 anos, tempo que dura o contrato do volante. 1 milhão em meta em caso de títulos conquistados pelo Flamengo. Essa cláusula funcionaria assim. Os títulos que em contrato são a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Cada título vale 500 mil, mas o limite é de 1 milhão. Ou seja, se em 2023 o Flamengo conquistar 2 desses títulos, o Gerson já bate a meta. Se o Flamengo ganhar um desses títulos, paga apenas os 500 mil ao Olympique, mas fica valendo até o fim do contrato do Gerson com o Flamengo. Resumo, em 5 anos o Flamengo vai pagar 1 milhão de bônus ao Olympique. Para pagar esse 1 milhão de bônus, precisa ganhar 2 títulos, né? Então, são 2 títulos em 5 anos, tem grandes chances. São 15 milhões mais 1 milhão de bônus que fatalmente vão ser pagos, né? O Flamengo precisa de 2 títulos em 5 anos. E aí tá toda essa discussão, né? O Flamengo vai desembolsar aí por volta de 9 milhões, né? Porque ainda tem aquele 6,5 lá como crédito, né? Porque o Olympique não pagou. E aí tem todas as contas envolvidas com relação a isso. O Gerson se torna hoje a contratação mais cara da história do Flamengo. São 16 milhões. Não é? Quem é? Cebolinha? Gabigol foi 18, cara. Nossa, mas se você converter em real, eu acho que o Gerson está maior. Não, o Gabigol foi 18. 18? Se pegar o Gabigol foi parcelado. O próprio Arrascaeta. Quanto é que o Arrascaeta saiu acima de 100, cara? O próprio Arrascaeta. Não, cara. Assim, não é a mais não cara. Não é a maior, mas não é a maior. Com certeza. É uma das maiores. É uma das maiores. Uma das maiores. Olha assim, o Cebolinha também pagou 16? Eu achei que era mais. Achei que ele era o maior. Se eu não me engano, o Cebolinha foi 14, não foi? 14. O Luiz Fernando falou aqui, ó. Primeiro o Gabriel, segundo a Arrascaeta, terceiro é o Gerson. Terceira mais cara da história. Enfim, vamos voltar à questão do Gerson. Vamos lá. E outra, só para rapaziada entender. Gerson, olha só, vamos lá. São 16 milhões por 80% do jogador, porque o Flamengo tem 20%. Então, são 80% do jogador a 16 milhões. Eu acho que nessa conta aí, o Gerson, se você colocar 100%, o Gerson passa, no mínimo, passa o Arrascaeta, não sei se passa o Gabigol. Eu vi em algum lugar que ele seria a contratação mais cara do Flamengo. E aí tem muita gente achando barato, tem muita gente achando muito caro, né? Tem muita gente falando, a gente vendeu por 25, recomprou a 16, então a gente emprestou por 1 ano e meio a 9 milhões. Né? O Flamengo aí no final da operação sai com um lucro de 9 milhões. E tem aqui, o J. Ribeiro. O J. Ribeiro aqui, falando aqui, Gerson Caro, ele foi grátis. Primeira compra 10, vendeu por 25 e recomprou por 15. No final ele saiu de graça. Vendo aí? Rapaz, tem várias formas de fazer essa conta aí, parceiro. Vou dar a minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião. Para um volante é um valor, a nível Brasil, é um valor exorbitante. É um valor maluco. Para um volante, é um valor maluco. Mas eu acho que é uma contratação acertadíssima do Flamengo. Eu acho que é uma contratação... Eu não sei se a gente teria uma outra contratação com um risco tão baixo de não dar certo. Um cara que já está adaptado, a torcida já conhece, ele já conhece vários dos jogadores que estão aí e tal. Acho que a adaptação dele vai ser tranquila. É um jogador que já deu retorno no Flamengo. Só que eu acho o valor um absurdo. E aí todo mundo que acompanha a gente aqui vai falar, o Marcão acha que todas as contratações do Flamengo são um absurdo. Porque contratou o Rodrigo Caio a 10, eu falei a mesma coisa. Contratou o Bruno Henrique a 7, eu falei, é maluquice. Eu acho 16 milhões pelo Gerson um absurdo. Um absurdo total. É preço de atacante nível Europa, galera. A gente está comprando um volante por um preço de um atacante.
Acho que vai dar certo? Acho que vai dar muito certo. Acho que é uma contratação fenomenal, mas num preço gigantesco. Que bom que a gente tem para poder pagar. Que bom que a gente tem para poder pagar. Mas eu acho o valor um absurdo. Vocês estão com a palavra aí, e aí a gente pode discutir em cima disso. Deixa eu ouvir o Rafa, que o Rafa vai falar que é barato. Vai lá, Rafa. O Rafa vai fazer essas contas. Pô, saiu de graça, tal. Rapaz, falar que é barato diante desse valor é difícil, né? Eu acho que dá para a gente dizer que é condizente ou que é alto. O que eu acho que aconteceu especificamente nessa negociação, e eu vou seguir mais ou menos a linha de raciocínio do Marcão. Alguns jogadores têm um valor específico para um determinado clube que é diferente do valor dele de mercado. Por que eu estou dizendo isso? O Flamengo traz de volta um jogador que já deu certo aqui e já está plenamente adaptado e entrosado. Como o Marcão falou, risco de adaptação. O risco de adaptação de um jogador que saiu do seu time no meio de 2021 e volta em 2023, sendo que a base do time foi totalmente mantida, é praticamente zero. O risco embutido nessa contratação é muito menor para o Flamengo em relação a qualquer outro clube. Isso faz com que esse número vá um pouquinho para cima. E eu acho que como estratégia de mercado, o que aconteceu? Para mim, tá? Para mim, o Flamengo tinha uma boa proposta na mesa, que ao longo da janela iria se concretizar e o Flamengo iria acabar levando o Gerson por um preço inferior ao que está pagando agora. Para mim, por mais que ele tivesse algum interesse de outros clubes na Europa, se dizia que o Sevilha, por exemplo, não tinha interesse nele, eu acho que o Flamengo tinha uma proposta para ser vencedora. Só que o Olympique também tinha gelo no sangue e o Olympique sabia o seguinte: o Flamengo tem necessidades urgentes. Esse primeiro semestre do Flamengo é um semestre totalmente atípico. É um semestre que o Flamengo joga um campeonato mundial. Então, o reforço que chega agora e o reforço que chega depois do Mundial, ele acaba tendo um preço totalmente diferente, porque você tira a urgência da equação. Quem tem urgência paga caro, em tudo na vida, inclusive no mercado da bola. Então, por que eu acho que, apesar do preço ter sido muito alto, eu acho que existe justificativa para você dar essa grana? A gente vai contar com esse cara no Mundial. Isso é muito importante. Mesmo que ele não seja titular, você trazer um reforço desse peso para o elenco, para enfrentar um Mundial, se Deus quiser enfrentar o Real Madrid no segundo jogo, é muito importante mesmo. E você baixando o risco de adaptação a quase zero, talvez a gente consiga achar outros meias volantes com características semelhantes num preço menor. Mas não são jogadores que têm a identificação, que conhecem, que estão acostumados. Então, acho que o Flamengo pagou caro para que a negociação seja rápida e seja segura. Se eu coloco essas duas variáveis na equação, acho que o Flamengo pagou um valor, não vou dizer um valor barato, jamais, mas um valor condizente com o que a gente vai ter de retorno esportivo. Repito, esportivo, porque retorno financeiro, depois do segundo regresso do Gerson, de um mercado grande que é a Europa, já fica mais difícil você fazer uma grande venda, como o Flamengo fez para o Olympique em 2021. Acho que o Flamengo contrata para ter retorno esportivo e retorno rápido, porque a gente sabe que o jogador que chega da janela de transferência nem sempre vai se adaptar muito rápido. Alguns jogadores têm muita dificuldade. O Cebolinha é um exemplo. O Cebolinha não conseguiu jogar ainda pelo Flamengo, teve 6 meses aqui. Então, acho que o Flamengo minimiza muito esse risco de adaptação, trazendo o Gerson de volta, e por mais que seja um valor assustador, acho que está bem pago.